Estamos vendo neste momento imagens que nos vêm da Basílica de São Pedro, onde o Papa Leão XIV está entrando agora para dar início à audiência jubilar, a sua primeira audiência jubilar. A primeira audiência jubilar de seu pontificado. O Papa, então, que saúda os fiéis ali presentes, que participam desta audiência jubilar, e nós recordamos que está tendo início, que teve início neste sábado, o Jubileu do Esporte. O Jubileu do Esporte, que conta com milhares de atletas profissionais e amadores, treinadores, que estão em Roma para viverem este evento. Santo Padre agora se dirige para o altar central da Basílica de São Pedro, onde está o baldaquino. Santo Padre que saúda então os fiéis que participam desta audiência jubilar. O Papa agora dá início à audiência, introduzindo-a com o sinal da cruz. Vamos acolhê-lo, acolher as suas palavras e a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Vamos ouvir então a leitura desta audiência. Quanto a vocês, tudo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se permanecer em vocês tudo aquilo que ouviram desde o princípio, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ouvimos em italiano a leitura da catequese desta audiência, que é extraída da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 24 e 25. E agora estamos ouvindo a mesma leitura em francês. Vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Esta audiência geral, esta audiência jubilar, tem como tema esperar é conectar. Então ouvimos a leitura, essa mesma leitura em francês, e agora ouviremos em inglês. A reading from the first letter of St. John. Let what you have heard from the beginning abide in you. If what you heard from the beginning abides in you, then you will abide in the Son and in the Father. And this is what he has promised us, eternal life. The word of the Lord. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Em espanhol. Hijos míos, en cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esta manera, permanecerán también en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta, la vida eterna. Palabra de Dios. Ouvimos então a leitura da primeira carta de São João em espanhol e agora em polonês.
Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne. Oto Słowo Boże. Então ouvimos em polonês. E agora vamos ouvir as palavras do Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, questa mattina le speciali retomam esta manhã as audiências jubilares especiais que o Papa Francisco havia iniciado no mês de janeiro, propondo a cada vez um aspecto particular da virtude teologal da esperança e uma figura espiritual que o testemunhou. Prossigamos, portanto, o caminho iniciado como peregrinos de esperança. Somos unidos pela esperança transmitida pelos apóstolos desde o princípio. Os apóstolos viram em Jesus a terra se unir ao céu. Com os olhos, os ouvidos e as mãos, acolheram o Verbo da vida. O jubileu é uma porta aberta sobre este mistério. O ano jubilar une mais radicalmente o mundo de Deus ao nosso. Nos convida a levar a sério o que rezamos todos os dias, assim na terra como no céu. Esta é a nossa esperança. Eis o aspecto que hoje gostaríamos de aprofundar. Esperar é unir. Um dos maiores teólogos cristãos, o bispo Irineu de Leão, nos ajudará a reconhecer como é bela e atual esta esperança. Irineu nasceu na Ásia Menor e se formou entre aqueles que conheceram diretamente os apóstolos. Depois veio para a Europa, porque em Leão já havia se formado uma comunidade de cristãos provenientes de sua mesma terra. Como é bom nos lembrarmos dele aqui em Roma, na Europa. O Evangelho foi trazido de fora para este continente. E ainda hoje, as comunidades de imigrantes são presenças que reavivam a fé nos países que as acolhem. O Evangelho vem de fora. Irineu une o Oriente e o Ocidente. Isso já é um sinal de esperança, pois nos lembra como os povos continuam a se enriquecer mutuamente. Irineu, no entanto, tem um tesouro ainda maior para nos oferecer. As divisões doutrinárias que ele encontrou na comunidade cristã, os conflitos internos e as perseguições externas não o desanimaram. Pelo contrário, em um mundo desestruturado, ele aprendeu a pensar melhor, levando sua atenção cada vez mais profundamente para Jesus. Ele se tornou um cantor de sua pessoa, ou melhor, de sua carne. Ele reconheceu de fato que nele, o que para nós parece oposto, é recomposto em unidade. Jesus não é um muro que separa, mas uma porta que nos une. Devemos permanecer nele e distinguir a realidade das ideologias. Queridos irmãos e irmãs, ainda hoje as ideias podem enlouquecer e as palavras podem matar. A carne, porém, é a matéria de que todos somos feitos. É o que nos une à terra e às outras criaturas. A carne de Jesus deve ser acolhida e contemplada em cada irmão e irmã, em cada criatura.
Ouçamos o grito da carne, ouçamos a dor dos outros nos chamar pelo nome. O mandamento que recebemos desde o início é o do amor mútuo. Ele está escrito em nossa carne antes de qualquer lei. Irineu, mestre da unidade, nos ensina a não nos opormos, mas a nos unir. A inteligência não onde se separa, mas onde se une. Distinguir é útil, mas nunca dividir. Jesus é a vida eterna em nosso meio. Ele une os opostos e torna possível a comunhão. Somos peregrinos da esperança, porque entre as pessoas, os povos e as criaturas, precisamos de alguém que decida se mover em direção à comunhão. Outros nos seguirão. Como Irineu em Leão no segundo século, em cada uma de nossas cidades, voltemos a construir pontes onde hoje há muros. Abramos portas, unamos mundos e haverá esperança. Eis então as palavras do Papa Leão XIV nesta sua primeira audiência jubilar, a primeira de seu pontificado. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. E agora estamos Il ouvindo l'accorde spécialement aux enfants, aux comentário personnes em âgées et aux personnes qui souffrent. francês. Bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion Está que vous avez dizendo que apportés à cette intention. o Santo Padre vai abençoar os objetos de devoção e as pessoas. E agora ele leu o resumo da catequese do Papa em língua francesa. O Papa Leão XIV, que no seu texto, em sua catequese desta audiência jubilar, que diz, lembrou que hoje retomamos as audiências jubilares especiais que o Papa Francisco havia iniciado no mês de janeiro, propondo a cada vez um aspecto particular da virtude teologal, da esperança e uma figura espiritual que o testemunhou. O Papa, então, Papa Leão XIV, que convida, portanto, a prosseguir no caminho iniciado como peregrinos de esperança. Maître de l'unité, nous enseigne à relier. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua francesa. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, especialmente os peregrinos provenientes da França. Irmãos e irmãs, pela intercessão de Santo Irineu, construamos pontes em nossas cidades onde ainda existem muros, tornando-nos instrumentos de unidade e paz para fazer nascer a esperança nos corações. Deus os abençoe. Saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les pèlerins venus de France. Frères et sœurs, par l'intercession de Saint Irénée, construisons dans nos cités des ponts, là où il y a encore des murs, en devenant des instruments d'unité et de paix pour nous faire renaître l'espérance dans les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Agora vamos ouvir o resumo da catequese do Santo Padre em língua inglesa. Most Holy Father,
the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of St. Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, this morning we take up the series of catechesis and the Jubilee Caro Santo theme Padre of lê hope, em inglês o resumo da catequese, de sua catequese. like Jesus himself, God and man. The evangelical virtue of hope connects heaven and earth, our world and the kingdom of heaven. We see this reflected in the life of Saint Irenaeus of Lyon, a great bishop and theologian of the 2nd century. Irenaeus was born in Asia Minor, nurtured in its apostolic traditions, and migrated to Europe as a missionary of the gospel. His ministry was above all one of unity, grounded in the person of Jesus himself. O Papa recorda em sua catequese que somos unidos pela esperança transmitida pelos apóstolos desde o princípio. Os apóstolos que viram em Jesus a terra se unir ao céu. Com os olhos, os ouvidos e as mãos acolheram o verbo da vida. O jubileu é uma porta aberta sobre este mistério. O ano jubilar une mais radicalmente o mundo de Deus ao nosso. Nos convida a levar a sério o que rezamos todos os dias. Assim, na terra como no céu, esta é a nossa esperança. I offer a warm greeting to all of you who are taking part in the Jubilee of Sport and in this international gathering on the Momentum of Hope, sponsored by the Dicastery for Culture and Education. The time you spend together in these days will offer you a valuable opportunity. Saúdo calorosamente todos vocês que estão participando do Jubileu do Esporte e deste encontro internacional sobre o momento da esperança promovido pelo Dicasterio para a Cultura e Educação. O tempo que passarão juntos nestes dias lhes oferecerá uma valiosa oportunidade de pensar sobre a relação entre a atividade esportiva e a virtude da esperança. Quando pensamos nisso, os esportes são animados pela esperança, no sentido de que envolvem o esforço em direção a uma meta, tentando constantemente melhorar nosso desempenho e aprendendo a trabalhar com os outros como uma equipe. Ao mesmo tempo, nossas esperanças mais profundas nos desafiam a fazer do mundo dos esportes uma arena, onde os valores autenticamente humanos e cristãos possam ser exercitados e comunicados aos outros para a construção de um mundo melhor. No espírito deste jubileu, portanto, incentivo você e os participantes do Rail International de motocicletas, cada um à sua maneira, a serem missionários da esperança, trabalhando para criar uma cultura de solidariedade, aceitação e fraternidade cada vez maiores. A todos vocês, concedo cordialmente a minha bênção. Estendo minhas calorosas boas-vindas aos peregrinos e visitantes de língua inglesa que participam da audiência de hoje, especialmente aqueles vindos da Irlanda, do Vietnã e dos Estados Unidos. Ao rezar para que possam experimentar um aumento na virtude da esperança durante este ano jubilar, invoco sobre todos vocês e sobre suas famílias a alegria e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe.
Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reanudamos las audiencias extraordinarias que el Papa Francisco comenzó en enero con motivo del jubileo, en las que se resaltaba un aspecto de la virtud. Agora o Santo Padre está lendo resumo de sua catequese em espanhol. Quisiera que hoy, como los apóstoles que vieron en Jesús la tierra unida al cielo, nosotros tomemos en serio lo que a diario rezamos en el Padre Nuestro, así en la tierra como en el cielo. Santo Padre que recorda então que os apóstolos viram em Jesus a terra se unir ao céu, com os olhos, os ouvidos e as mãos acolheram o verbo da vida. Recorda um dos maiores teólogos cristãos, o bispo Irineu de Leão, que nos ajudará a reconhecer como é bela e atual esta esperança. Pero eso no es todo. En una época dividida por discrepancias doctrinales, conflictos internos entre la comunidad cristiana y persecuciones externas, lejos de desanimarse, profundizó su fe en Jesús hasta el punto de comprender que en el Señor, en su propia carne, se une lo que aparentemente es irreconciliable. De San Ireneo podemos aprender que la carne de Jesús debe ser acogida y contemplada en todo hermano y recordarnos que solo en Papa diz Cristo que de São se Irineu, realiza Santo Irineu, aprendemos que a carne de Cristo deve ser acolhida e contemplada em todo irmão. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua espanhola, especialmente os grupos vindos da Espanha e da América Latina. Encorajo-os a contemplar a humanidade de Jesus como possibilidade de comunhão entre nós e entre as demais criaturas, para que, permanecendo em Cristo, aumentemos a nossa esperança. Muito obrigado. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, Estamos ouvindo agora obejmując nim szczególnie dzieci i osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także vamos para ouvir o resumo jakie pielgrzymi przynoszą ze desta catequese jubilar sobą katechezy Ojca em língua Świętego. polonesa. Dziś skupiliśmy się na nauczaniu świętego Ireneusza z Lyonu, który pokazuje, że mieć nadzieję to łączyć. Żył w II wieku i uczył się od tych, którzy znali apostołów. Santo Irineu de Leão, ele nasceu na Ásia Menor e se formou entre aqueles que conheceram diretamente os apóstolos, Apostołowie widzieli, disse że o w Papa Jezusie ziemia łączy em się sua z niebem. catequese. Przyjmowali słowo Depois życia ele ojcami, veio para a Europa, porque em Leão já havia se formado uma comunidade de cristãos provenientes de sua mesma terra. Boży z naszym Como é bom nos lembrarmos dele aqui em Roma, na Europa,
O Evangelho foi trazido de fora para este continente e ainda hoje as comunidades de imigrantes são presenças que reavivam a fé nos países que as acolhem. O Evangelho vem de fora. Irineu une o Oriente e o Ocidente. Isso já é um sinal de esperança, pois nos lembra como os povos continuam a se enriquecer mutuamente. Agora o Santo Padre saúda em italiano Saluto cordialmente tutti os fiéis de i língua polonesa. L'anno santo è tempo L'anno santo è tempo di riconciliazione. Sant'Ireneo de Lione, riprendendo l'insegnamento degli Apostoli, mostra che la vera unità è possibile solo in Cristo, che ha riconciliato il cielo con la terra. Questo sia per voi un segno di speranza. Cercate in Gesù la forza per costruire l'unità nelle nostre famiglie, nella vostra patria e nel mondo. Benedico tutti voi. Oto słowa E Ojca agora o resumo de sua saudação. Saúdo cordialmente todos os poloneses. O Ano Santo é um tempo de reconciliação. Santo Irineu de Leão, retomando o ensinamento dos apóstolos, mostra que a verdadeira unidade só é possível em Cristo, que reconciliou o céu com a terra. Que isto seja um sinal de esperança para vocês. Busquem em Jesus a força para construir a unidade em suas famílias, em sua pátria e no mundo. Abençoa a todos. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni. E agora a saudação em língua italiana. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica. No final da audiência, o Santo Padre dará a bênção, em especial às crianças, aos doentes e aos que sofrem. Abençoará também os objetos que cada um traz consigo. In questi giorni giungono notizie che destano molta Neste dia chegam notícias que causam muita preocupação. Se deteriorou gravemente a situação em Irã e Israel num momento assim tão delicado. E desejo renovar com força um apelo à responsabilidade e à razão, um compromisso para construir um mundo mais seguro e livre da ameaça nuclear. Deve ser buscado através de encontros respeitosos e um diálogo sincero para edificar uma paz duradoura fundada na justiça, na fraternidade e no bem comum. Ninguém deve ameaçar a existência do outro. É dever de todos os países apoiar a causa da paz, iniciando caminhos de reconciliação e favorecendo soluções que garantam segurança e dignidade a todos. Dou as minhas cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, em particular às paróquias de Tolentino, Bitonto e Tolo. Aos fiéis do 6º município de Roma e aos membros do Panathlon International. Espero que a peregrinação jubilar confirme a sua fé em Cristo, reafirmando o compromisso de viver segundo o Espírito do Evangelho.
Os meus pensamentos vão agora para os jovens, aos doentes e aos recém-casados. Confio à Virgem Maria as expectativas e os propósitos de bem que vocês têm no coração. A todos, a minha bênção. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Conclui-se então esta audiência jubilar que foi realizada na Basílica de São Pedro devido às altas temperaturas. Estamos no verão europeu e aqui em Roma hoje a temperatura é de 31 graus neste momento. Santo Padre agora que saúda alguns bispos no final desta audiência jubilar, a primeira de seu pontificado, realizada dentro da Basílica de São Pedro. Recordamos que realiza-se neste final de semana, teve início próprio hoje, neste sábado, o Jubileu do Esporte, e se realiza hoje, neste sábado, e prossegue até amanhã. Amanhã é o último dia do Jubileu do Esporte. E recordamos que o Santo Padre irá celebrar a missa na Basílica de São Pedro e não na Praça São Pedro, como estava previsto anteriormente. Então amanhã o Santo Padre Leão XIV irá celebrar a missa do Jubileu do Esporte na Basílica de São Pedro. Obrigada, amigo ouvinte, telespectador e internauta, pela sua audiência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.